Leitura inicial muito importante do livro do Deuteronômio 7, 6 a 11. Moisés fala ao povo e diz, então é o grande legislador, o grande Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento, junto com Elias. O que é que ele diz? Ele se dirige ao povo, o auditório é ao povo. Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O que quer dizer consagrado na antiga aliança? Separado, povo santo. Pegou o povo, separou esse povo de outros povos, porque é um povo consagrado, ungido, quer dizer separado. No Novo Testamento, quem se considerava separado dos outros, os fariseus, se consideravam mais santos que os outros e não eram. Mas aqui o povo de Deus é porque Deus escolheu e separou. E hoje o povo de Deus, quem é? A Igreja Católica, a nossa igreja, nascida de Cristo, do lado de Cristo, da cruz de Cristo. João 19, quando o soldado enfiou a lança, que saiu sangue e água. Coração de Cristo. Que é a festa de hoje. O Senhor teu Deus, e é um povo consagrado pelo Senhor. Não é consagrado aí por qualquer um. Foi o Senhor quem consagrou Israel, quem separou Israel, quem escolheu Israel. O Senhor te deu, te escolheu. O Senhor teu Deus te escolheu. Ele repete aqui, dentre todos os povos da terra, da face da terra, a face de Deus escolheu Israel entre todos os povos da face da terra. A face de Deus é a face da terra. Atento à leitura. Para seres o seu povo preferido, igual o nosso Senhor, que é o Filho amado, escolhido. Israel na antiga aliança é o povo preferido, é o povo escolhido por Deus, é o povo que Deus quis e consagrou, é. E por que não continuou? Porque pecou, pecado de idolatria, então foi para o exílio em 722, 721, Israel do Norte, em 587, 586, Judá, Israel do Sul, pecaram, romperam a aliança, e Deus aguardou que se arrependesse, se arrependeram? Não. Então Deus fez uma nova aliança, agora com quem? Com o sangue de Cristo, com o corpo de Cristo, que é a Igreja Católica. O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, terceira vez escolher, quando repete uma coisa importante, como escolheu o filho dele, nascido de Maria, que não tem redenção sem Nossa Senhora, porque ele nasceu dela. Se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por seres mais numerosos, não é porque era mais numeroso, mais santo, melhor, nada, é até pior do que os outros. Deus escolhe os piores, aí me escolheu, né? Não por seres mais numerosos que os outros povos. Não era, um povo pequenininho. A história deles só eles conhecem. Não está nem na história universal. Aquele grande rei lá de Salomão não está na história universal. Porque era um rei deles, pequeno. Na verdade, sois o menor de todos os povos. Está aqui, que eu estou dizendo, né? Mas sim porque o Senhor vos amou. É o amor de Deus quem escolhe, é o amor de Deus quem consagra, é o amor de Deus quem dirige, é o amor de Deus quem direciona tudo e todos, toda a humanidade imersa no amor de Deus. Contanto que não vá contra o amor de Deus e crie outro amor aí que não é de Deus. É o que a humanidade está fazendo hoje, criando amor aí que não é amor. Confundindo sentimento com amor, não é. Sentimento é um sentimento, amor é dar a vida pelo outro, é uma decisão, é uma vontade, um ato da vontade. Sentindo ou não, eu dou a vida, pronto. Mas sim porque o Senhor vos amou, é um ato de amor, de consagração, mas por amor. Leia Cântico dos Cânticos, todinho, leia todinho, um livro muito bonito, que reflete o amor de Deus por Israel, o amor de Deus por cada um de nós, o amor de um homem por uma mulher, homem e mulher, Deus criou homem e mulher, e o amor de Cristo pela igreja. E quis cumprir o juramento que fez. Deus jurou a Abraão que dele iria nascer um grande povo. É um juramento, e o juramento de Deus não é igual ao nosso não, porque muitas vezes a gente jura e não cumpre.
Deus jura e vai até o final. A gente não cumpre por um sentimentozinho aí. Muitas vezes esqueceu que cumpriu. Daí a crise nos casamentos hoje em dia, porque fez o juramento diante de Deus e não cumpriu por um sentimento humano aí, por outra pessoa. Deus não é assim não. Deus jurou, está jurado, eterno. Então, quando você então fizer uma promessa, Deus, juramento não, ninguém faz juramento a Deus. A gente leu aí em Mateus, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra. Pelo céu é o trono de Deus, a terra é os cabelos dos pés dele. Mas se fizer alguma promessa, cumpra. Se não puder cumprir, diga ao sacerdote para trocar por outra promessa. Não faça promessa impossível, não. É de acordo com as suas possibilidades. Se você está aleijado, não prometa ir andando até a China. Como é que vai? Não pode, então, de acordo com as possibilidades. O mais importante é a caridade e a fé. E não fazer promessa absurda. O juramento que fez a nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, prometeu que Israel seria um grande povo. Leia lá a história todinha. Abraão, Gênesis 12, leia Isaac, Jacó. Leia o livro do Gênesis, são 50 capítulos. Sim, e daí? Leia tudo. Tem que ler toda a Sagrada Escritura, senão não entende. A história de José no Egito, que é outro pai de Israel. Em geral, a gente coloca como pai de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Tem José, é outro. Ele prometeu a eles o que? Herança eterna. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão forte, poderosa, e vos resgatou da casa da escravidão. Onde era a casa da escravidão do antigo Israel? O Egito. Tirou de lá, se revelou a Israel. Deu a lei a Israel, fez uma aliança com Israel. Fez de Israel um povo sacerdotal e santo. Entregou a Israel o quê? Páscoa, a festa da Páscoa, que é a grande festa até hoje. A grande festa, mais de 3.000 anos de festa de Israel, festa da Páscoa. E quem é o novo Cordeiro Pascal? Cristo. Lá o que está escrito em Êxodo 12, na festa da Páscoa, Cristo realiza nele, na cruz, João 19. Leia João 19, 25, 27, seguintes, e relacione com Êxodo 12, o texto da Páscoa. Leia hoje. Está sem sono? Então vá ler o que preste, né? Desliga a televisão, vá ler a Sagrada Escritura. Vos resgatou da casa da escravidão, da servidão. Não tem que ser escravo de ninguém, não. Nem escravo de nenhum governante, nem escravo de nenhum sistema político. Nosso Senhor nos libertou de todo sistema político. Nenhum presta. Tanto faz direita, esquerda, nenhum. Quem presta é Nosso Senhor. Da mão do faraó, rei do Egito, tirou do Egito e nos tira da escravidão do Egito. Qual é a escravidão? O pecado original. O Egito, hoje, para nós católicos, que é o pecado original. Que nos é tirado no dia de quê? Do nosso batismo. Primeiro passo, qual é? Batismo, ser batizado. Quem não é batizado tem que ser. São 3 batismos na Igreja Católica. Aquele da água, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo. A água é um símbolo, como o fogo é, como o vento é. Leia Atos 2. O batismo do desejo, quando uma criança nasceu morta, não foi batizado, o pai e a mãe podem desejar o batismo da criança e Deus acolhe. Então, se você conhece alguém, hoje eu conversei com a Valda, conhece alguém que teve um filho, nasceu morto, então deseje hoje que ele seja batizado. E converse com o Nosso Senhor que ele estará batizado. E pode rezar por ele, claro. Claro que sim. Deus acolhe na glória, acolheu já na glória. Então é o segundo batismo de desejo, desejar. Até um adulto que vai morrer e não foi batizado, então pode desejar ter sido batizado? Pode, então, e a igreja aceita sim. Bastou desejar? Sim. Se pouco antes de morrer desejou, está batizado? Sim, na Igreja Católica, sim. E qualquer leigo pode batizar em risco de vida. Você está ao lado de uma pessoa que não é batizada, ela está morrendo. Você pode batizar ele ou ela? Pode. Fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo em risco de morte. Qualquer leigo pode batizar uma pessoa. Se você está no hospital, tem alguém que quer ser batizado, ou por desejo, já é válido, ou então batize ele.
E se ficar curado, vá ao sacerdote e diga, aí vai ser concluído o rito na igreja. Mas se morrer, tá batizado, tá. E o terceiro é o batismo do sangue, dos mártires. Até aqueles que não foram batizados, se morreram, porque deram sangue por Cristo, estão batizados direto no céu. Não só batizados, direto no céu. Não tem nenhum pecado. Foi tirado tudo. É o batismo do sangue. E tem dois batismos, o do sangue e o branco. Aquele que consagra toda a vida a Nosso Senhor lutando contra o pecado é o mártir. Da casa da escravidão das mãos do faraó, rei do Egito. O que é o faraó? O rei é nada. O rei lá que escravidou Israel, o Senhor quando quis tirar, tirou do Egito. Um rei hoje que quer escravizar, o Senhor faz, ele não escraviza ninguém, até quando o Senhor quiser. Quando o Senhor não quiser, tchau. Nenhum rei tem autoridade contra Nosso Senhor, não. O problema hoje é que os reinos aí, os estados modernos entre aspas, estão fazendo lei contra a lei de Deus. Então são estados do anticristo, porque é contra Cristo. Todas essas leis aí contra a natureza, tudo contra Cristo. Conhecerás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus. O que é que Deus quer? Que a gente reconheça que Ele é o único Senhor, que não tem outro Senhor. Mas hoje a humanidade teima em seguir outro Senhor, acreditando em reencarnação que não existe, acreditando em espírito de floresta aí que não existe, acreditando em invocação de espírito aí em centros aí que não existe. Nada disso vem de Deus, nada. Isso é idolatria, apostasia ou monolatria. Acreditar em outro Deus não é monoteísmo. A nossa fé católica é monoteísta. Não pode seguir a Deus e outro Deus. Não pode seguir a Deus e acreditar em espírito de floresta. Não pode comungar e acreditar em reencarnação. Não pode. Não pode comungar e invocar espírito aí. Não pode. O único Deus, não tem outro Deus. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errada. Em hebraico, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um só. Já expliquei esse texto aqui. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Amarás. O que é amar? Dar a vida por Deus, pelos outros. É o contrário do egoísmo de hoje. É o contrário do orgulho de hoje. O mundo hoje é egoísta, cada um só pensa em si. É o fundamentalismo do egoísmo. Existe fundamentalismo hoje? Existe. A humanidade hoje é fundamentalista, egoísta. É o egoísmo fundamentalista. O fundamentalismo egoísta. A humanidade está imersa nisso. Cada um só pensa em si. Resta ver aí o trânsito, como é que é. Cada lei de trânsito é para cada um. Cada um faz o que quer. Passa sinal vermelho, passa por cima de tudo. Egoísmo total. Depois entra na igreja e quer comungar. Não pode. Confesse antes seu pecado do trânsito. Egoísmo. Conhecerás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus, não tem outro não, não tem outro Senhor não. Um Deus fiel, fidelidade, que Deus quer de nós hoje, o que é fidelidade, é o que a leitura está dizendo. Tenho que ser fiel, tenho como no meu sacerdócio, você tem que ser, você que é casado, você que é solteiro, na sua fidelidade, castidade, não é? Que guarda a aliança, o Senhor guarda a aliança, como os casais, os esposos têm que guardar a aliança que prometeram a Deus. E não pular a cerca por causa de um sentimento humano. Não é o sentimento que rege, o sentimento é cego. O sentimento que é contra a lei de Deus é cego. Misericórdia até 1000 gerações. Deus é, misericórdia é, e é justiça, é. E Ele nos dá a sua misericórdia, dá e faz justiça, sim. Não existe Deus só misericórdia, nem Deus só justiça. Deus é misericórdia e justiça. Até 1000 gerações, é uma maneira de falar, ou seja, sempre para aqueles que o amam. Mas a lei de Deus para quem é? Para quem segue a Ele. É claro que é para todos, mas quem não quer seguir, filho pródigo, que eu tenho dito, o filho que tem que cair em si e retornar. Aí Deus acolhe. Qualquer pecado Deus perdoa qualquer um. Mas eu tenho que pedir perdão. Deus não pode pedir perdão por mim. Eu que tenho que pedir perdão. Então, se eu estou errado no pecado, eu que tenho que pedir perdão. Ou é Deus que tem que pedir perdão por mim? Não, Ele vai perdoar. Se eu pedir perdão, perdoa qualquer coisa. Matei, roubei, perdoa. Tem que pagar. Ou aqui, ou no purgatório.
Mas perdoar, perdoa. Quem pede perdão, sendo o pior pecador, vai para o inferno? Não. Pagará, mas no inferno não. Então é só pedir perdão. Mas Deus não pode pedir perdão por outro, nem eu por outro. Posso orar, rezar, interceder, me consagrar a Maria, né? Mas é Deus que perdoa e quem está em pecado tem que pedir perdão. E se está morrendo e não pediu perdão para um sacerdote que está no inferno? Não, porque ainda tem uma última chance que a igreja coloca, né? Quem está morrendo aí, cada um tem a última chance de se arrepender. Antes de se encontrar com Deus, cada um ainda pode se arrepender. E se conseguir se arrepender, vai para o inferno? Não, vai para o céu. Primeiro purgatório para pagar o que fez. Mas não vai para o inferno. Então tem uma última chance para quem está morrendo e não se confessou? Tem. Mas se você está vivo e bem, confesse antes. Não deixe essa última chance não. Porque quem vai dizer que você vai se converter ali? Você vai ter a chance, mas quem vai dizer que eu vou me converter naquela chance última lá, antes de me encontrar com o nosso Senhor? Você vai ter a chance. O problema é que está muito imerso no pecado, nem considera mais pecado. Então como é que vai se arrepender se não se considera mais pecador, nem em pecado? Então não pede perdão, e aí? Se não pedir perdão, não vai para o céu. Então aproveite antes, se confesse antes. Terminou esse negócio de estar em casa toda hora, vá à igreja quando nosso arcebispo abrir e confesse. O único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a sua misericórdia até 1000 gerações para sempre. Para aqueles que o amam, que seguem sua lei e observam seu mandamento, é o que eu estou dizendo, que segue a lei do nosso Senhor. Mas castiga diretamente justiça. Estou falando que ele é misericórdia e justiça. Castigar não é castigar não, porque Deus não castiga, ele educa. Mas quem não segue a lei será castigado pela lei, porque não seguiu a lei. Quem mata, rouba, tem que pagar, irmão. Senão, se eu fizer o que eu quiser, todo mundo vai para o céu e é a festa, né? Essa festa total aí não é assim não, tem que pedir perdão, tem que pagar o que fez de errado. Mas educa aqui, castiga diretamente aquele que odeia, odiar aqui aquele que não segue a lei do Senhor. Hoje, grande parte da humanidade não segue a lei do Senhor. Então, atento. Essa doença é consequência do nosso pecado. Não é de Deus, não. Deus não mandou essa doença, não. E a humanidade sem Deus está querendo que Deus dê um jeito. Primeiro se aproxime de Deus, para Deus dar um jeito. O filho que está longe do pai quer que o pai venha até ele. Vá, retorne ao pai e peça ajuda. Garanto que o pai vai ajudar. Se é um pai, né, e Deus é pai. Ontem a gente viu. Aquele que odeia, aquele que não segue sua lei, será julgado. E se não se arrepender, condenado. Fazendo-o perecer, estou dizendo. Quem não se arrepende, morre. E não deixe esperar. Não, Deus deixa, não. Mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido. No dia que a gente morrer, será julgado. O céu, o purgatório ou o inferno. Quem se arrepender, apesar de ser o pior pecador, purgatório. Se não pagou aqui, purgatório. Chega no céu. A questão é que não vai se arrepender. Por isso nós temos que rezar. Conversando todos. Guarda, pois, os mandamentos. Conclui a leitura. De quem? Moisés falando ao povo. Guarda os mandamentos, segue a lei de Deus. São 10. Eu vou refletir esses 10 mandamentos. Assim que acabar o curso de consagração a Nossa Senhora, eu vou fazer um curso de catecismo da igreja. Por quê? Porque hoje muita gente não conhece o catecismo. Não conhece a lei da igreja. Não aprofundou. Fez aquele catecismo lá quando tinha 10 anos, 8, 12 anos e pronto. Nunca mais leu quase nada. Então eu vou explicar o que é a fé católica. Vai ser a fé explicada do catecismo. Para todos. E é gratuito. Nosso canal YouTube é esse aí. Se não se inscreveu, se inscreva. A única coisa que eu peço que é se inscreva no canal. E divulgue. Porque para ele continuar tem que ter gente. Não. Vão tirar a gente de lá. Então se inscreva e divulgue. Mas o curso é gratuito. De graça recebi e de graça dou. O que me interessa é o anúncio. Gratuito. Não vendo feijão por R$1.000, não. Guarda, pois, os mandamentos, as leis, os decretos que hoje te ordeno. É uma ordem. O que é um mandamento? É uma ordem.
Tem que obedecer? Tem. Mas o mundo não quer obedecer. Problema do mundo, não de Deus. Continua sendo mandamento, lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si. Esse é o fundamento, mas é lei. Pondo em prática, colocar em prática o mandamento. Não é se eu quiser, não, porque se é um mandamento, não é se eu quiser. É Deus quem quer, não sou eu. Então essa foi a leitura hoje da nossa Eucaristia do Sagrado Coração de Nosso Senhor. Primeira leitura, Deuteronômio 7, 6 a 11. Muito importante. Agora o Salmo responsorial, 102 do grego, 103 do hebraico. O amor do Senhor Deus, por quem o teme, temer aqui é seguir, é de sempre e perdura para sempre.